Que para mim é uma honra muito grande estar palestrando aqui numa conferência como a H2HC, do nível da H2HC. E queria agradecer a presença de todos também. Hoje eu vou falar, tipicamente a H2HC tem um cunho mais ofensivo, e eu vou trazer hoje justamente estratégias de defesa para promover esse pensamento. A segurança da informação ela é interessante justamente por causa disso. Da criação de novos mecanismos de defesa e também de novas técnicas de ataque. Então, eu quero promover esse debate também com vocês no final, se vocês tiverem algum pensamento de bypass, de algum mecanismo que foi apresentado aqui. Sintam-se à vontade também para expor as suas ideias e espero que seja uma apresentação produtiva. Falando então um pouquinho sobre mim, sou graduado em Segurança da Informação pela Unicinos. Já atuei na área de teste de intrusão, parte também de resposta a incidentes a fraudes na internet. E atualmente sou pesquisador de segurança no time da Samsung, focado principalmente aí em ambiente mobile, Linux kernel e agora entrando também forte em IoT, que está apresentando aí grandes desafios, né, na área de segurança. A gente tem visto aí no noticiário, inclusive, nas últimas semanas, grandes ataques sendo conduzidos com a ajuda de infraestruturas baseadas em dispositivos de internet das coisas. E o time de segurança, então, ele é composto por mim, que fica colocado em Porto Alegre, o Breno fica em Brasília e o Pedro fica em Campinas. Bom, eu vou iniciar a palestra falando um pouco da motivação que nos levou a conduzir essa pesquisa, falar um pouco do background aí de segurança, o que existe já em Android, né, que mecanismos de defesa hoje são já presentes nessa plataforma, falar um pouco, dar uma visão geral para vocês de técnicas de ataque ao kernel, como se pode fazer uma escalação de privilégios, né, dentro do kernel para atingir permissões de root, por exemplo. Falar sobre a estratégia de defesa que foi desenvolvida nesse projeto e 5 funcionalidades aí que foram desenvolvidas para aumentar a resiliência e proteção contra ataques de escalação de privilégios e também outros tipos de ataque. Por fim, algumas considerações aí sobre o que foi desenvolvido. Bom, qual é a grande motivação de atacar Androids? A principal motivação é justamente a grande fatia de mercado que o Android possui. Então, um ataque bem sucedido, ele tem um alcance muito maior em Android, justamente pela quantidade de dispositivos hoje que está presente no mercado, né? Dentre aí os diversos fabricantes que utilizam essa plataforma. Como vocês podem ver aí, hoje, de acordo com o IDC, o Android está disparado aí com mais de 80% da fatia de mercado em dispositivos. Em segurança, isso é muito comum se falar quando se trata de segurança de Android. E em toda a palestra também que eu vou, eu escuto falar sobre isso, que é o tempo, desde o commit lá que é feito, né, de correção de uma vulnerabilidade, até que esse código chegue efetivamente no dispositivo. É uma cadeia, o ecossistema do Android tem uma cadeia que não é muito favorável, digamos, a problemas de segurança, né, devido ao tempo que leva da correção até efetivamente estar em 100% dos dispositivos. A fragmentação é outro aspecto que hoje você tem uma segregação de versões de Android muito grande. Então, tem gente rodando ainda a versão 2, tem gente rodando a versão 4, 5, 6. Então, essa fragmentação também dificulta muito a consistência, né, da segurança no ecossistema. Falando um pouco sobre o kernel em si, o kernel é um software extremamente complexo, e como qualquer software complexo, ele contém falhas, sejam falhas de lógica ou falhas que podem trazer um risco de segurança. Então, se vocês observarem,
Nos últimos anos, aí, muitas vulnerabilidades são reportadas, né, são criados CVEs, e muitas delas também são utilizadas para escalação de privilégios, né, que é o Game Privilege ali, por exemplo, 202 vulnerabilidades utilizadas para escalação de privilégio. Então, realmente tem uma superfície de ataque bem considerável. Vou falar agora sobre alguns mecanismos já presentes no Android. Tá? No início, o Android ele era totalmente vulnerável e, com o passar do tempo, alguns mecanismos já presentes, por exemplo, no Linux, em desktops e servidores, foram também aplicados ao Linux, que é embarcado nos dispositivos. Alguns aspectos de proteção de memória, então, bem conhecido aí o ASLR, por exemplo, a randomização do espaço de memória. No entanto, hoje nós temos aplicado somente espaço de usuário, né? Nós não temos o KSLR, que é a aplicação da randomização de espaço de memória em kernel. O mmap minha DDR, que faz a proteção contra null pointer reference, né? Uma classe de vulnerabilidades aí muito explorada há alguns anos e hoje é mitigada por esse controle de segurança. O KPTR Restrict, ele faz a proteção contra vazamento de endereços de ponteiro de símbolos de kernel que são necessários para a exploração de uma vulnerabilidade. Então, existe, por exemplo, o proc calsins, né, dentro do kernel, que faz a listagem de todos os endereços e todos os símbolos de kernel. Essa funcionalidade garante que usuários não administrativos não tenham acesso a esses ponteiros de forma fácil, né? Então, é necessário ter um privilégio mais elevado para ter acesso a essas informações de símbolos de kernel. Existem contramedidas, né, no ponto de vista de ataque, que é obter esses endereços de outros modos. Por exemplo, esses endereços são presentes também no System Map. Então, se o System Map não está protegido lá no rootfs, também é possível obter esses endereços. Outra forma, como eu já vi em muitos kits de exploit, é utilizar um banco de dados que contém os endereços para diversas builds de kernel. Então, você faz uma coleta de dados de diversos dispositivos e para cada dispositivo é mapeado o endereço, por exemplo, da commit creds, né, da prepare kernel cred, que são as duas funções aí mais utilizadas para a escalação de privilégios. E a partir disso, o exploit, em tempo de exploração, ele identifica qual é a imagem que está rodando, busca nessa base de dados que ele possui os endereços para utilização e também faz a exploração baseada nisso. Então, existem técnicas aí para se burlar esse mecanismo. Por fim, o Demask Restrict, que é também um mecanismo de prevenção contra vazamento de informações sensíveis do kernel. Então, somente usuários privilegiados eles conseguem ter acesso aos logs de sistema através do Demask, por exemplo. Falando um pouco de proteção à execução de código, temos alguns mecanismos aí presentes em compiladores, como o Stack Protector, que inclui o Stack Canary dentro da stack para identificar explorações e overflow de código. Então, é um valor que é colocado em um ponto específico da stack. Caso haja um overflow, esse valor é verificado ao retorno da função. E se esse valor não bater, então é detectado que houve um stack overflow. O Fortify Source também, né, dentro do GCC, ele identifica a possibilidade de utilização de funções mais seguras, por exemplo, a substituição do string copy por um string ncopy, né, que delimita o número de dados que vão ser copiados para evitar um overflow, entre outros mecanismos também que ele aplica para a defesa de code execution. O terceiro, então, o ELF Relocation Read Only, juntamente com o BideNow, protegem contra GOAT Overflow em binários ELF. O NXBit até me lembra um fato interessante em segurança, né, que
Existem vários nomes para uma mesma técnica, uma mesma estratégia. Parece que cada pessoa quer batizar de um jeito diferente, né? Mas, por exemplo, no Windows existe o DEP, que é o Data Execution Prevention. Também existe o nome que é W-Short-X, ou o próprio No-Execute, que o conceito, eles todos se baseiam na segregação de espaço de memória de dados e de código. Então, quando você aloca lá uma memória para guardar dados, ela não pode ser executável. É o conceito dessa proteção. Dificulta um pouco, né, porque você vai ter que obter uma memória com permissão de execução ou utilizar hop, JOP, por exemplo, né, para se fazer o bypass dessa proteção. Por fim, na arquitetura ARC64 está presente o PXN, que está diretamente relacionado à exploração em nível de kernel. Privilege Execute Never significa que o kernel nunca vai executar nada em ambiente de usuário. Então, isso torna mais difícil a execução de shellcode por parte do kernel, porque você não pode simplesmente retornar do kernel, fazer um overflow lá do program counter, por exemplo, o EIP, como o pessoal do x86 está mais acostumado, e apontar para um espaço de memória de usuário, para executar aquele shellcode. Essa proteção vai impedir isso. É a mesma coisa que o SMAP da Intel, né, o Supervisor Mode Execution Prevention. Tá? Ele vai impedir que um código em espaço de usuário seja executado em modo privilegiado pelo kernel. No entanto, todas essas técnicas hoje têm contramedidas aí do ponto de vista de atacantes, né? Proteções adicionais aí também no Android. SLinux, então existe uma política, né, de Mandatory Access Control dentro do Android, uma política de SLinux. Existe a separação de privilégios de aplicações baseados no sandbox de UID. Então, cada aplicação hoje no Android tem uma identificação de usuário distinta, para evitar que uma aplicação acesse dados da outra. Só isso não funciona quando uma aplicação define algum arquivo como world readable. Então, qualquer aplicação conseguiria ler. Já teve problemas nesse sentido também. Por fim, aí, falando um pouco de sistema de arquivos também, existe o dmVerity, que faz o controle criptográfico de hash do file system em si. Então, você não consegue manipular a partição de sistema, por exemplo, sem que seja detectado em nível de bloco de sistema de arquivos. Como eu mencionei, todas essas proteções hoje elas não são suficientes para proteger contra uma exploração em nível de kernel. Então, a gente vê aí, normalmente, os kits que são utilizados para fazer root do celular, eles utilizam de uma vulnerabilidade em kernel para se fazer a escalação de privilégios. O modus operandi comum é fazer a escalação de privilégios utilizando uma vulnerabilidade de kernel local. A partir disso, se faz um remount do file system, da partição system, como leitura e escrita, e consegue-se colocar lá, por exemplo, aquele binário supersul, que vai te dar permissões elevadas para aplicações que você deseja conceder esse acesso. No entanto, existe esse cenário onde o usuário realmente quer fornecer acesso root, para ele conseguir, por exemplo, operações que com um usuário comum ele não conseguiria fazer, né, como backup, por exemplo, remover aplicações que o bloatware, que as fabricantes geralmente colocam, as carries, né? Então tem digamos, essa legitimidade no routing de um dispositivo, mas também tem um outro lado, que é a utilização dessas mesmas vulnerabilidades por aplicações maliciosas para fazer escalação de privilégios e fazer vazamento de dados, espionagem e tudo mais que é possível. Então, a task struct ela é uma estrutura realmente crítica, e cada processo possui uma referência dessa estrutura. A gente pode ver ali que dentro dela também possui uma estrutura de credenciais, que é a CRED. Dentro dessa estrutura CRED,
contém todas as variáveis que são de definição de permissões, né, de usuário. Então, o objetivo de uma escalação de privilégios geralmente é sobrescrever essas variáveis com zero, que seria a obtenção de root, né, o usuário zero. Essa escalação se dá muito comumente pela utilização dessas duas funções, a commit creds e a prepare kernel cred. Como eu falei anteriormente, existem aqueles endereços, né, de símbolos de kernel. Então, encontrando esses símbolos do prepare kernel cred e do commit creds e passando o valor zero ali no prepare kernel cred, você consegue fazer a alteração das suas credenciais para uma credencial de root. Então, esse é o método mais comum hoje para se fazer a escalação de privilégios. Existem métodos mais sofisticados, né, como a utilização de um memory leak para se encontrar o endereço da base da stack. E, a partir disso, existe uma outra estrutura chamada thread-info que fica na base da stack. Essa estrutura thread-info, dentro dela está a task struct. Então, pode-se calcular aí o offset para se fazer a modificação da estrutura cred na mão também, né? Se alterar aquelas variáveis para zero e se obter a permissão de root. Aí essa função que eu coloquei também no slide, ela é utilizada para heurística, né? Justamente para determinar se o endereço identificado como uma estrutura task struct é realmente uma estrutura válida. Tá? Então, por fim, uma última técnica aí que eu elenquei é a sobrescrita do membro addr limit da estrutura de thread info. Tá? Essa variável ela define quais valores uma aplicação em espaço de usuário consegue passar em chamada de sistema, por exemplo, para o kernel. Então, se não houvesse isso, seria muito fácil passar numa chamada de write ou read, por exemplo, um endereço de kernel e se fazer escrita ou leitura, né? Então, devido à aplicação dessa variável, não é possível. No entanto, se eu conseguir encontrar uma vulnerabilidade que eu consiga sobrescrever essa variável, eu consigo colocar um valor nela que me permita, de espaço de usuário, fazer a sobrescrita ou leitura ou escrita, né, arbitrária em qualquer endereço de memória do kernel. Seria a última técnica aí que eu elenquei. Como eu falei, então, o objetivo da exploração é substituir aqueles valores da estrutura cred para se obter permissões de root, tá? Como é exemplificado. Bom, essas foram algumas técnicas, só para passar uma visão geral para vocês de como é realizado, né, essa exploração e a escalação de privilégios. Eu vou falar um pouco sobre a estratégia que nós definimos para aumentar a resiliência dos dispositivos e complicar bastante, aí, se possível, a vida dos atacantes. Então, o conceito que nós utilizamos é de aumento de resiliência. Então, nós utilizamos o conceito de um sistema imunológico, como é no nosso corpo. Nós não podemos evitar todas as ameaças, todas as doenças, mas o nosso corpo pode identificá-las e reagir a elas. Esse é o conceito que a gente utiliza no sistema também. Nós não podemos prevenir todas as ameaças que estão presentes. Todas as vulnerabilidades que ainda vão ser encontradas em código, nós não podemos evitar que elas existam, mas a gente criou um mecanismo de resiliência que seja possível identificar um comportamento de um sistema, mapear em diferentes níveis quais são, por exemplo, as chamadas de sistema que um nível utiliza ou não, e a partir disso restringir ao máximo a superfície de ataque e também identificar quando algo anormal aconteça para que seja feita a reação, né? Então, são esses quatro etapas aí que a gente faz a seleção do que vai ser aplicado. É feita o reconhecimento, né, de ação de um sistema, de como ele se comporta. É feito o enforcement a partir disso, é criada uma política em diversos segmentos do sistema para aplicação de enforcement. E, por fim, é feita a resposta em caso de detecção de uma anomalia.
Defects significa Defeat Exploitation, tá? Essa é a arquitetura que a gente utiliza. Basicamente, existe uma parte em user space e outra em kernel, onde a gente faz toda a aprendizagem, criação da política. Então, existe um script de inicialização que no boot faz o carregamento da política, após ela ser criada. Então, esse script chama o nosso binário em user space, que lê um arquivo de configuração XML, escreve isso no kernel através de uma interface XFS, e o kernel, a partir disso, começa a trabalhar com as suas 5 funcionalidades de segurança. A primeira delas, só deixa eu elencar, então, são 5, é um mecanismo de detecção e monitoramento de escalação de privilégios, um mecanismo de restrição de chamada de sistema, o Trusted Map, que é um mecanismo que faz o perfil de execução de comandos em um sistema, e a partir disso ele consegue identificar a execução de comandos maliciosos. Root Jailhouse é a utilização do conceito de que na partição de dados do Android, né, a partição de data onde ficam as aplicações, não existe nenhuma interação com um usuário root. Então, a gente restringe a iteração de usuários privilegiados com essa partição. E, por fim, uma verificação de integridade de binários que é feita em runtime, em memória, a cada execução de uma system call. Primeiramente, então, falando sobre o monitoramento de escalação de privilégios, que é um dos ataques mais utilizados, né, em exploits locais do kernel, é realizado o monitoramento de um processo quando ele nasce, através de chamadas clone, fork, por exemplo, ou exec. Então, essa funcionalidade ela se adapta conforme o sistema está executando, não é necessário nenhuma configuração, somente basta ativar essa funcionalidade. E, então, a identificação de usuário original, quando o processo nasce, é registrado em uma matriz que a gente armazena dentro do kernel. E essa matriz ela é comparada a cada chamada de sistema do processo. Tá? Então, a gente consegue detectar a alteração de qualquer uma daquelas variáveis de credencial no espaço aí de uma system call. Então, se você consegue explorar uma chamada de sistema para fazer a alteração dessas credenciais, na próxima chamada de sistema a gente vai conseguir detectar que houve uma escalação tanto horizontal quanto vertical, né? Então você pode escalar tanto para root quanto de uma aplicação para outra, para acessar dados de outra aplicação, por exemplo, a gente consegue fazer essa detecção. Então, como eu falei, a cada chamada é feita essa comparação desse controle, e caso seja diferente, caso seja detectado uma escalação de privilégios, todo o grupo de processos a qual ele pertence é morto. Então, realmente se torna complicado, né, fazer uma escalação de privilégios, porque mesmo que você consiga fazer a escalação de fato, que é possível, né? Então, como a gente não prevê todas as vulnerabilidades, é possível que exista uma vulnerabilidade que você vai explorar e que ela te dê, você consiga manipular aquelas credenciais. No entanto, na próxima execução, esse processo já vai ser morto, então você não consegue fazer nada, né? Você não consegue dar um open no arquivo, não consegue não consegue fazer nenhuma chamada de sistema sem que a detecção de escalação seja feita e o processo seja morto. Na sequência, nós ainda fazemos uma redução da superfície de ataque através da restrição de chamada de sistema. Para isso, tem um mecanismo de aprendizagem que a gente aplica, onde o kernel começa a identificar todas as chamadas que cada nível de aplicação realiza. Então, a gente segrega em root, system e aplicações. Para cada nível, é realizada a aprendizagem de quais chamadas de sistema são realizadas. E, a partir disso, é criado um perfil para que o enforcement seja feito. Isso tem como objetivo
a atuação de um sistema como um todo para aumento de resiliência e redução de superfície de ataque. Então, a gente, inclusive, considera que uma das funcionalidades seja bypassada. No entanto, as outras funcionalidades devem controlar aí, o impacto dessa exploração. O Trusted Map, então, tem como objetivo o mapeamento. Nós criamos assinaturas para cada comando que é executado no sistema. Essa assinatura ela tem que ser extremamente rápida. Na verdade, falando assim, de todas as funcionalidades, elas têm que ser extremamente rápidas, porque elas são executadas em todas as chamadas de sistema. Então, a performance aqui ela é crítica. Nós não podemos aplicar, por exemplo, um algoritmo criptográfico, né, um hash, um SHA-256, um MD5, que seja. Nós não podemos fazer isso em todas as chamadas de sistema, porque a degradação de performance seria exorbitante. Então, nós criamos para todas as funcionalidades algoritmos que são extremamente rápidos para a criação, seja de assinaturas ou de comparação de credenciais, todos têm performance em mente. Tá? Então, o Trusted Map ele cria uma assinatura a partir da string de execução de comando e também em relação às variáveis de ambiente. Então, você não pode manipular nem a string de execução de comando, nem mesmo a variável de ambiente. Todas as assinaturas são registradas no perfil e a cada execução de comando é verificado se existe assinatura permitida para aquele nível, né? Se não for permitida, o processo é morto. O root jailhouse. Então, identificada a característica que a partição de data no Android, ela somente possui iteração de usuários de aplicação. Então, mesmo que um atacante consiga fazer a escalação de privilégios, ele não conseguirá interagir com a partição de dados. Então, ele não conseguirá, por exemplo, fazer um vazamento de algum arquivo que seja de uma determinada aplicação, não conseguirá interagir com absolutamente nada dessa partição. Essa foi uma funcionalidade que, no ponto de vista de performance, ela realmente quebrou nossa cabeça, né, porque nós fizemos alguns testes com operações muito simples para se fazer algo que fosse próximo, pelo menos, a um algoritmo de hash, né? Então, nós testamos, por exemplo, fazer um shor de toda a seção de dados de text, de código, né? Toda a seção de código, que é a seção .text de um ELF, nós testamos fazer um shor da seção inteira, e isso foi assim, uma degradação de performance exorbitante. Então, nós tivemos que criar um outro método para fazer a integridade dos binários em tempo de execução, tendo em vista que esse check de integridade é realizado a cada chamada de sistema. Então, ele tem que ser realmente muito rápido. Então, o modo que a gente encontrou para se realizar isso sem degradar muito a performance e ainda se obter um nível aceitável, digamos, de proteção, foi gerar um block size, que é gerado por um algoritmo que nós desenvolvemos para geração de números aleatórios. Então, nós geramos um block size e nós coletamos os opcodes a cada block size, né? Então, esses opcodes são salvos em uma matriz dentro do kernel, e o kernel ele valida se esses opcodes não foram alterados, né? Então, você não pode fazer a injeção de memória, por exemplo, em um binário, sem que você conheça quais são os opcodes que a gente está validando e mantenha eles originais, né? No entanto, essa geração de bloco ela é aleatória, então nós utilizamos sensores muito precisos para gerar isso da forma mais aleatória possível, né? Aleatória até em segurança é difícil
não é muito aceitável, então pseudo-aleatório, mas que realmente deu uma entropia aceitável para a geração dessa variável. Falando um pouco de desempenho, então, aqui nessa tabela vocês podem ter as médias de todas as funcionalidades desligadas, da funcionalidade de escalação de privilégios, root jailhouse, restrict syscall, trusted map, binary integrity e todas ligadas. Então, todas ligadas, nós tivemos uma média de 4.234 nanosegundos. Isso é 0,0042 milissegundos. Ainda existe um trabalho a ser feito para essa pesquisa se tornar realmente um produto, né? Então, a gente tem ainda essa questão de bateria e consumo de memória, mas em relação ao tempo de execução, hoje nós consideramos que está bem aceitável. Bom, Defects comparativo com SL Linux, né? Primeiramente, o Defects ele realiza um enforcement de integridade in memory. Então, a cada execução de chamada de sistema é realizada essa verificação de integridade. O Defects ele é capaz, para as 3 funcionalidades que necessitam de configuração, que é a funcionalidade de integridade de binários, a funcionalidade de Trusted Map, né, que é o controle de execução de comandos, e a de restrição de chamada de sistema, todas suportam a aprendizagem automática do kernel. Então, você liga a flag lá de aprendizagem e utiliza o device, né, normalmente. Após isso, o binário de espaço de usuário consegue coletar todos os dados que foram aprendidos pelo kernel e gerar aquele arquivo de configuração que pode ser depois aplicado automaticamente. O Defects, então, também é capaz de fazer a detecção e reação à escalação de privilégios, tanto horizontal quanto vertical. E, por fim, o Defects ele não é um Mandatory Access Control, né? Ele não faz aí, controle de acesso a arquivos. Aqui eu elenquei algumas ameaças que nós já testamos e foram controladas. Então, exploits utilizados pelo King Root são mitigados. CVE 0728 também, a 3153, que é a vulnerabilidade utilizada contra o Futex Requeue, também foi mitigada, e alguns outros exploits que eu escrevi para teste de escalação de privilégios e outras operações não autorizadas, também o Defects está sendo capaz de responder, de detectar a ameaça e de responder também. Bom, gostaria de falar um pouco das defesas que a gente implementou para proteger a solução em si, né? Então, pensando lá na funcionalidade de escalação de privilégios, vocês podem me perguntar, né? Bom, vocês têm uma matriz que controla, que faz o armazenamento do usuário e depois compara, mas e se eu alterar também naquela matriz, né? Para aleatorizar esse endereço da matriz, nós fazemos uma alocação de um gap space no boot do sistema, tá? Que é um tamanho aleatório, né? Pseudo-aleatório, digamos assim, de forma a mudar em cada boot do sistema a localização dessa matriz. Então, o trabalho de identificar o endereço é mais um dificultador aí para a exploração. O algoritmo de geração de números aleatórios é baseado em sensores desenvolvidos pela nossa equipe também. Nós incluímos um flag immutable, chamado immutable, que nós definimos quais arquivos eles não podem ser modificados de maneira alguma, tá? Então, nós filtramos todas as system calls que podem manipular algum arquivo se esse arquivo tiver uma flag de immutable. Então, por exemplo, o nosso binário de user space e o nosso arquivo de configurações, eles já, por padrão, recebem essa flag. Então, você não consegue manipular, desligar a flag de alguma funcionalidade, por exemplo.
no arquivo de configurações. Também, no momento que todas as configurações são carregadas para o kernel, ele é feito o lock de todas as interfaces. Então, mesmo que você consiga explorar alguma vulnerabilidade e escalar privilégios, você não vai conseguir escrever na interface de administração da solução, porque elas são congeladas. E uma grande fraqueza também seria criar perfis únicos. Por exemplo, nós vamos fabricar 1 milhão de dispositivos e nós vamos utilizar a solução. Um grande erro seria criar 1 milhão de perfis que são idênticos em todos os dispositivos. Então, para isso, para cada dispositivo, o Defects gera uma chave pseudo-aleatória, utilizada em cada funcionalidade, que modifica todas as características, como, por exemplo, aquela assinatura que é gerada na execução de comandos, ela também possui uma chave, que é essa gerada, que vai tornar única essa chave no conjunto de dispositivos. Tá? Então, você não pode prever que, por exemplo, tal comando, no meu dispositivo, tal comando, ele gera essa assinatura. Em outro dispositivo, a assinatura vai ser diferente. Porque senão isso abriria uma grande margem para conhecer as assinaturas que são disponíveis em todos os dispositivos e aí tentar gerar algum tipo de colisão na assinatura ou alguma coisa desse tipo. Bom, então, como considerações finais, nós consideramos que essa solução ela realmente apresenta um aumento na resiliência contra Advanced Persistent Threats, por exemplo, ou também qualquer tipo de exploração de vulnerabilidades no kernel. A superfície de ataque também é reduzida consideravelmente com a criação de perfis e limitação nas chamadas de sistema que são possíveis de realizar, limitação em quais comandos. Então, mesmo com binários legítimos, né, você não consegue utilizar da forma que esse binário não foi já utilizado. Né, você não consegue dar um cat lá num arquivo que é confidencial, que não foi, né, dado um cat nele antes, que não existe assinatura. Então, se alguma vulnerabilidade for explorada e for feita a escalação de privilégios, a nossa primeira linha de defesa é a funcionalidade de monitoramento de escalação de privilégios. Se por algum motivo seja possível o bypass, ainda assim nós temos um outro conjunto de controles. Tá? Então, ele primeiramente, não conseguirá manipular nenhuma informação dentro da partição de dados, de data, né, onde ficam armazenadas todas as aplicações e os dados delas. Ele não poderá executar nenhum comando que não tenha sido feita a assinatura para ele. Ele também não conseguirá fazer o upload de um binário arbitrário e executar, porque todos os binários que não têm assinatura gerado pela solução, automaticamente ele é morto. Então, mesmo que ele inclua um binário novo no sistema, um malware que seja, ele não conseguiria executar porque não existirá uma assinatura de integridade dele dentro do kernel. Não existindo uma assinatura de integridade, automaticamente o processo é morto. E, por fim, aí, dado todos esses mecanismos de resiliência, a complexidade de um ataque é aumentada de forma bem considerável. Bom, seria isso. Gostaria de abrir agora para perguntas. Mais um microfone. Acho que não foi ainda. Eu passo o meu para ele. Agora vai, ó. Tava no off.
Pegadinha, pegadinha. Boa tarde. Recentemente eu estava fazendo aquele root do aparelho, né? Quando você habilita para fazer algumas funções não nativas dele. E aí eu fiquei me questionando sobre a possibilidade de abertura a vulnerabilidades por executar o root. Existe essa possibilidade ou não? Você executando o root, automaticamente você está explorando uma vulnerabilidade do sistema, né? Então, o que seria possível após o root legítimo, né, que você deseja routar o sistema, seria a correção dessa vulnerabilidade. No entanto, hoje, para corrigir uma vulnerabilidade de kernel, você necessita aplicar essa correção dentro do kernel, recompilar ele e flashar no device. Então, esse processo, existe um repositório, por exemplo, da Samsung e acho que de outros fabricantes também, que é o repositório de open source, onde você pode baixar o código do kernel da sua aplicação, fazer as correções que você deseja, caso você não deseje aguardar, né, pela correção da fabricante ou pela Google. Você pode aplicar a correção você mesmo, fazer a compilação e flashar no device. Mas hoje, quando você realiza um root de um device, efetivamente, tu está explorando uma vulnerabilidade que vai ficar disponível também para outras aplicações maliciosas, né? Opa, boa tarde. Boa tarde. Existem algumas culturas no mercado que, por exemplo, diferenciam as versões de Android de acordo com os smartphones, né? Por exemplo, falam que os Androids da versão Nexus, por exemplo, que é Android puro, que é o Android da Google, ele é mais seguro do que o Android de operadoras ou de fabricantes. Qual a sua posição sobre isso? Bom, eu acho que o estar mais seguro, o conceito de estar mais seguro, ele se dá principalmente pela rapidez com que ele consegue atualizar seu dispositivo. Porque ele tem um Android puro ali, que é atualizado pela Google, e ele não tem nenhum intermediário. Então ele consegue, direto da fonte, digamos, fazer um flash novo de uma versão atualizada. No entanto, as fabricantes também possuem alguns mecanismos de segurança, né? Então tem que fazer essa diferenciação entre mecanismos que as fabricantes vão disponibilizar nas imagens providas por elas, ou também essa relação com o tempo, né? Que como eu falei no ciclo de vida ali do ecossistema do Android, ele é crítico justamente por ter muitos intermediários, até que se faça uma correção lá no Google e ele passe para as OEMs, para as carriers, para realizar os testes com as modificações que elas realizam também e disponibilizar isso para o usuário final. Então, esse tempo ele é mais favorável para quem utiliza o AOSP, né, que é o Android puro. Respondido? Mais alguém? Aqui. Primeiramente, parabéns pelo trabalho aí, um nível de refinamento muito legal. Obrigado. Assim, eu sempre tive um pouco de curiosidade, chega até a ser um assunto meio polêmico, mas nunca consegui conversar com um especialista mesmo. Fala-se muito sobre segurança no Android versus iOS e tal. Eu costumo medir isso pelo preço das vulnerabilidades Zero Days de cada um. Tem um broker de vulnerabilidades, o Zerodium. Se você consegue um jailbreak para iOS, eles te pagam $1,5 milhão. Para Android é 200 mil, ou seja, você tem uma ideia de por que essa discrepância? É mais fácil para Android, por isso que é mais barato? Não sei se você tem essa possibilidade de comparação das arquiteturas. Qual que é a tua opinião sobre isso? Pergunta difícil, né, para um funcionário. É muita discrepância de 200 mil para $1,5 milhão. Sim, né? com certeza, com certeza. Inclusive, a gente vê que hoje, cada vez mais, os programas de bug bounty estão oferecendo realmente muito dinheiro, né, para que essas vulnerabilidades sejam reportadas aí de maneira legítima para as fabricantes. Mas eu acredito que, bom, pela Apple ter todo o seu sistema proprietário e, ao contrário do Android, que todo o código dele é público, na minha opinião, isso torna um pouco mais difícil a pesquisa e a descoberta de novas vulnerabilidades. Não que a segurança por obscuridade seja algo, digamos,
favorável, mas tem essa dificuldade a mais de não ter, né, essa disponibilidade. Eu acho que também com os casos recentes, né, do FBI, então isso também motivou bastante a Apple a disseminar essa cultura de reporte, né. Do ponto de vista de segurança, em relação a essa apresentação que você fez hoje, qual que é o nível de maturidade dela hoje? Qual que é a expectativa sua hoje sobre os próximos estudos? O que vai vir depois disso aí? Existe um alinhamento com a Samsung fora do Brasil em relação a utilizar isso aí para incrementar dentro do produto? Não ficou claro ainda quais são os próximos passos. É legal, a gente achou interessante, mas para mim ficou um pouco... Sim. Ficou muito claro aí, os próximos níveis. Eu vi que a questão da bateria ali é um problema, tal, mas qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Bom, eu estou no nível de pesquisa, né? Esse ponto que você está levantando já seria a produtização da pesquisa. Então, nós estamos em processo aí de validação da maturidade da pesquisa e para levar isso também para um desenvolvimento de produto. Mas hoje nós não temos uma previsão assim, de tempo, né, por exemplo. Mas nós estamos em alinhamento com a matriz para levar isso no futuro para os produtos, para aumentar de forma significativa a segurança. Durante a explicação lá do block size, que o kernel fica analisando o código se foi alterado ou não, mas eu não cheguei a identificar o momento que é tratado isso. Quem que trata isso? Essa alteração nos Androids? É o próprio fabricante que envia a correção? Até porque a correção para ser de fato enviada para os Androids demora demais. Como funciona isso? Tá. A validação de integridade ela é realizada nos binários de sistema para os quais foi criada a política. Então, quando você está executando o dispositivo em modo de aprendizagem, ele está ali identificando todos os binários que são executados pelo sistema e criando assinaturas para eles. No momento que é feita uma atualização, que esse binário vai ser modificado, é necessário realizar uma nova geração de assinatura. Eu acho que a tua pergunta é mais no sentido da proposta do controle em si. A proposta do controle é identificar modificações não autorizadas por métodos de injeção de memória, por exemplo, via ptrace, né? Então, você tem um binário legítimo, um atacante fez a escalação de privilégios e quer realizar como ele não consegue executar comandos, já que não existam assinaturas, ele pode tentar fazer a injeção de um código em uma aplicação benigna e, a partir disso, obter execução arbitrária de código. Então, essa funcionalidade tem como objetivo identificar esse tipo de modificação, feita por atacantes. Legal. Mais uma. Referente ao mercado, a Play Store e a Google Store. Né? Porque assim, a gente sabe que para subir uma aplicação no Google Store hoje é mais tranquilo do que subir numa App Store. E, consequentemente, a gente baixa aplicativos que exercem diversos poderes em cima dos nossos smartphones. Né? E na Apple, teoricamente, a gente entende que tem um controle mais assertivo em cima disso. Na Google, a gente não vê de forma evidente todo esse controle. Como que, de repente, a Samsung trata, de repente, uma vulnerabilidade vindo de um app legal que vem da Play Store, por exemplo? Sim, esse caso de aplicações maliciosas é bem recorrente. Inclusive, a gente já viu aí muitos casos, né, de flashlights, por exemplo. Né, uma lanterna que precisa de acesso à internet, precisa acessar suas fotos, seus contatos. Então, eu acredito sim que, inclusive eu já vi algumas apresentações da Google falando sobre mecanismos de proteção que eles incluem na validação para disponibilização na Play Store, por exemplo. Claro que não é perfeito, mas existe uma validação rigorosa sim das aplicações que são disponibilizadas. Né? Eu não sei te dizer agora quais são os controles exatos, né, que eles incluem,
Mas hoje, inclusive, nós temos um outro projeto que é sobre a detecção de vazamento de informações por aplicações. Então, nós temos uma linha de pesquisa nesse sentido também, de identificar aplicações que vazem informações como contatos ou e-mail, todo tipo de informação pessoal e a partir disso também realizar uma resposta, né, a aplicações que façam um vazamento de informação. É uma pesquisa que a gente também está conduzindo hoje. Bom, muito obrigado a todos, então. Espero que tenha sido produtivo. Valeu!